Boas-vindas a mais uma análise histórica. Hoje a gente vai falar sobre uma das figuras mais impressionantes de toda a história do Brasil. Sério, nós vamos mergulhar na vida de um homem que desmontou um sistema opressivo gigante, peça por peça, agindo exatamente por dentro das engrenagens dele. Estamos falando de Luiz Gama, o patrono da abolição da escravidão no Brasil. Entender essa trajetória é ver na prática como a inteligência, o domínio das palavras e a resiliência mudam o mundo. Bora começar? Parte 1 de Livre a Escravizado. A nossa jornada começa no dia 21 de junho de 1830, na vibrante Salvador, lá na Bahia. Foi lá que nasceu Luiz Gonzaga Pinto da Gama, sob circunstâncias que, mudariam tudo para sempre. E olha, a dualidade das origens dele é um negócio fascinante. Pensa num contraste absoluto. De um lado da árvore genealógica, a gente tem a mãe dele, Luísa Maim. Ela era uma mulher negra livre e uma figura literalmente lendária, super conhecida por liderar revoltas na Bahia. Do outro lado, o pai, um fidalgo de origem portuguesa. O ponto mais irônico e amargo de tudo isso é que o Luiz Gama nasceu livre, filho de uma revolucionária, mas a maior rasteira que ele ia levar na vida viria justamente do pai, um cara da elite que adorava acumular dívidas de jogo. É aí que a história toma um rumo bem sombrio. Aos 10 anos de idade, esse menino que nasceu livre teve a sua humanidade brutalmente arrancada. O próprio pai vendeu o garoto como escravo. E o motivo documentado para isso é chocante: pagar uma dívida de jogo. É um incidente inicial trágico. Uma criança livre transformada de repente em mercadoria só para cobrir os vícios de um fidalgo português. Uma crueldade desse tamanho podia muito bem ter acabado com a história do Luiz Gama ali mesmo, apagando a existência dele nos registros do cativeiro. Mas, diante desse abismo absurdo, fica aquela pergunta no ar. Como um menino, vendido pelo próprio pai aos 10 anos de idade, sobrevive a uma traição dessas e mais tarde vira o jogo contra o mesmíssimo sistema que o acorrentou? Como alguém consegue se reerguer de tanta desumanização para se tornar o patrono da abolição? É exatamente a anatomia dessa virada espetacular que a gente vai destrinchar a partir de agora. Parte 2, o advogado da liberdade. Aqui a coisa muda de figura. A transformação de Luiz Gama de um jovem escravizado para uma verdadeira potência jurídica autodidata é, sem exagero, um dos maiores feitos da nossa história. Para entender isso, a gente precisa falar sobre a figura do rábula. Naquela época, um rábula era um advogado sem diploma acadêmico, mas que tinha uma autorização legal para atuar nos tribunais. Sem precisar daquele diploma formal de uma universidade super elitista, ele encontrou a brecha perfeita. Com uma astúcia incrível, o Luiz Gama usou esse status jurídico para bater de frente com a elite escravocrata, lutando contra o sistema opressor exatamente no campo de batalha deles, os tribunais. A mecânica da cabeça dele operava de um jeito brilhante. A grande sacada da estratégia foi usar a própria legislação do Império contra os defensores desse sistema. Olha só, a lei brasileira de 1831 proibia expressamente a importação de pessoas para serem escravizadas. Sabendo disso, o Luiz Gama começou a provar na justiça que inúmeros homens e mulheres negros tinham chegado ao Brasil ou nascido de mães trazidas para cá depois dessa data. A lógica era simples e irrefutável. Essas pessoas estavam sendo mantidas em um cativeiro totalmente ilegal. Ou seja, o próprio sistema violava as regras que criava. Um verdadeiro checkmate. E o resultado prático e humano disso tudo? Mais de 500 pessoas escravizadas foram libertadas graças à atuação genial dele nos tribunais. Pensa no impacto monumental disso. É uma mudança de vida gigantesca para centenas de famílias que puderam finalmente caminhar em liberdade, única e exclusivamente pelo esforço incansável desse rábulo extraordinário. Parte 3. Letras contra o sistema. Porque o alcance do Luiz Gama não ficava restrito apenas às paredes do tribunal, não. Ele sacou o poder da comunicação e transformou a palavra escrita num verdadeiro campo de batalha. O arsenal intelectual dele era diverso e impressionante. Na literatura, ele foi pioneiro. Em 1859, lançou as primeiras trovas burlescas de Getulino, se tornando o primeiro escritor negro a assumir com orgulho a sua identidade. E ele usava uma sátira super ácida para criticar a elite escravocrata. No jornalismo investigativo, ele não deixou barato e fundou o jornal satírico O Diabo Coxo em 1864, fazendo da imprensa a sua ferramenta de denúncia.
E claro, no ativismo político, ele se posicionou como um dos grandes líderes dos movimentos abolicionista e republicano em São Paulo. O cara atuava em todas as frentes. O que nos leva, naturalmente, à postura política extremamente corajosa dele. O Luiz Gama não tinha meias palavras. Ele defendia publicamente que a escravidão era, de forma inegável, um crime. E ele ia muito além. Argumentava que a pessoa escravizada tinha o direito absoluto de se rebelar contra o seu opressor. Pensa bem, essa era uma linha de pensamento radical para a época. Era considerada subversiva pelo Império, porque não só questionava a prática econômica, como deslegitimava a estrutura inteira de poder que existia. Parte 4. O legado imortal. Toda trajetória, por mais genial que seja, tem um limite físico. E no dia 24 de agosto de 1882, na cidade de São Paulo, o Brasil perdeu a presença física do Luiz Gama, por complicações da diabetes. Mas o peso inquestionável da importância dele para o povo ficou óbvio logo na despedida. O funeral dele não foi só um protocolo formal, foi um evento marcado por um luto coletivo gigantesco. Milhares de pessoas tomaram as ruas numa demonstração pública de tristeza pouquíssimas vezes vista até então. Foi um dos maiores eventos de mobilização emocional daquele período histórico, comprovando o tamanho do impacto que a vida e as lutas dele tiveram direto no coração das pessoas comuns. Agora, a validação institucional de toda essa grandeza, bom, essa demorou de forma assustadora. Pela linha do tempo desse reconhecimento póstumo, a gente vê que foi só em 2015 que a Ordem dos Advogados do Brasil concedeu oficialmente a ele o título de advogado. Em 2018, o nome dele entrou para o livro dos heróis e heroínas da pátria, e só em 2021 a USP deu a ele o título de doutor honoris causa. Fica muito claro que demorou mais de um século inteiro para o sistema formalizar o reconhecimento de alguém que já tinha vencido essas batalhas na prática há muitíssimo tempo. Para fechar esse nosso mergulho histórico, eu quero deixar aqui uma reflexão cortante do próprio Luiz Gama. Ele escreveu: "Em nós, até a cor é um defeito, um vício imperdoável de origem, uma estigma de crime, e contudo, no meio de tanta lama, fizemos brilhar a luz." Essa citação imortaliza a essência da luta dele e deixa um pensamento superpoderoso com a gente. A verdadeira resiliência e a genialidade humana carregam uma força tão avassaladora que conseguem forjar justiça e trazer luz mesmo nas circunstâncias mais brutais e opressivas. É a prova incontestável de que a luz da dignidade jamais se apaga quando é defendida com inteligência e coragem. Muito obrigado por acompanhar essa análise.